Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, meu Pai é o agricultor. Fala para quem está do seu lado assim: está tudo bem. Pode falar. Respira, está tudo bem. Fala se ele só está trabalhando, é o serviço dele. Fala. Pode voltar a respirar, volta a cor. Ai, Jesus Nazaré. Esse quinto domingo do tempo da Páscoa é o domingo da videira. Jesus que se apresenta e diz aos discípulos, e esse evangelho está ali na Santa Ceia, a última noite de Jesus com os discípulos: eu sou a videira verdadeira, Deus Pai é o agricultor, vós sois ramos quando ligados nessa videira, nesse tronco. Jesus é a videira verdadeira, um tronco, uma árvore. Na videira, no tronco, o galho e aquilo que é enxertado naquele tronco vai beber da mesma raiz, vai beber da mesma seiva. Então, essa é uma imagem para a gente entender Jesus e ao mesmo tempo entender quem somos nessa vida, nesse mundo. Jesus é uma videira e a videira verdadeira. Aí ele diz que o Pai, e ele e o Pai são um, mas Deus Pai é o agricultor. E aí Jesus disse assim: o que o agricultor faz? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, seca, recolhe, joga no fogo. Essa é a imagem do julgamento final. Isso é uma imagem da perdição eterna, da justiça de Deus. Mas todo ramo que dá fruto, o que Deus faz? Ele pega e limpa, poda o galho, para que dê mais fruto ainda. E é por isso muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim: mas caramba, eu faço tudo tão certo, por que eu estou passando por isso? Nossa, agora que eu comecei a rezar mais, voltei para a igreja, criei um pouco de vergonha na cara, de juízo, de gratidão a Deus, as coisas parecem que ficam pior. É que eu não sei de onde é que você tirou a ideia de que se você for bonzinho, você vai se aposentar. Às vezes a vida de quem tem andado certinho com Jesus não difere muito da vida de qualquer outra pessoa. Porque todo ramo que dá fruto, o Pai vem e faz o quê? Poda, corta, limpa, espreme, aperta, descasca, para que venha a dar mais fruto ainda. Então a mão de Deus que trabalha na nossa vida. Agora veja, queridos, esse evangelho também fala, vamos começar falando do inferno para terminar gostosinho no final, né? Porque tem que falar hoje do céu e do inferno. Vou começar pelo inferno, que é para terminar falando de céu. Jesus colocou aqui uma imagem do ser humano que se perde eternamente. Mas antes de queimar numa fornalha, lá num lixão, que é a imagem do inferno, Jesus diz que essa pessoa seca o fruto. Qual fruto a gente tem que dar e de qual fruto a gente seca? O fruto da fé, o fruto da esperança em Deus e o fruto da caridade, que é o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Mas antes de secar, ele é cortado pelo próprio Deus. Agora vamos pensar aqui comigo: Deus é injusto? Se fosse injusto não podia ser Deus. O que faz Deus cortar alguém? Que palavra dura! Imaginar que Deus pode pegar e me
cortar fora e me deixar um galho caído, desligado, desconectado do tronco que é Cristo. É terrível essa imagem, é um galho que estava no tronco. Portanto, alguém que talvez já andou com Deus, já conheceu a Deus, já teve experiência de fé, mas que aí começa a pesar o tronco porque ele não dá fruto. Veja, meus queridos, se a gente não se percebe, se a gente perde a reverência a Deus, se Jesus não é o centro da nossa vida, a gente começa a ser um galho ligado ao tronco que é Cristo, que é a igreja, a religião, mas a gente já não tem mais fruto. E aí, de novo, história triste, não abre a porta do céu. E nós somos campeões e mestres de história triste. É porque a minha cunhada, é porque o meu marido, é porque esse ano a política me magoou, é porque o fulano, é porque o Beltrano, é porque... Fala para quem está do seu lado, história triste não abre o céu. Fala. Fala para quem está do seu lado assim, história triste, fala, história triste é um galho seco que aumenta o fogo do inferno. Fala para quem está do seu lado, resolva suas histórias tristes aí, velho. História triste não abre a porta do céu. História triste produz um galho seco. E Jesus falou, quem que é um galho seco? O capeta, porque ele tem uma fornalha para manter acesa. Que coisa terrível se Jesus vier e nos cortar. Mas veja, meus amados, de todo mundo que está no inferno, um ou outro foi cortado só no sentido de morreu, a gente acha que foi para o céu, mas foi para o inferno. A grande maioria de quem lá está, e de quem para lá vai, já está cortado de Cristo nessa terra. Talvez você ame gente que já foi cortado, está cortado. E está apostando que vai entrar no céu, porque tem uma história triste para contar. Porque tem alguém que o feriu para apontar diante de Deus. Porque tem o escândalo ou o pecado de outro para apontar para Jesus. Quando é que nós vamos sair dessa temeridade? Conhece essa palavra temeroso? Sabe o que é temeroso? Por exemplo, você fazer uma cirurgia muito invasiva num paciente, numa pessoa, o médico fazer isso sem ter ao lado ali aqueles equipamentos de dar choque, no peito, para ressuscitar a pessoa. Aí você vai fazer um transplante de coração, se der tudo certo, deu tudo certo. Mas se o cara tiver um problema, cadê o negócio de dar choque? Isso é temeroso. É brincar com o perigo, é ficar andando na beira do precipício. É temeroso, meu querido, minha querida, viver achando que tudo está certo, porque quem é esse padre para falar de mim, pensa que... Isso é temeroso viver assim. E nós amamos pessoas que vivem na temeridade. Elas estão brincando com a ira, com a justiça de Deus, com o julgamento final. Cada um que se resolva com a própria história triste. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. E por que ele não está sendo? Desculpe o padre falar com essa dureza. Cada um que se vire para ele ser. Eu não sei se você precisa enfrentar o seu passado e traumas. Eu não sei se você precisa enfrentar suas devassidões. E se essas devassidões carnais você herdou de pai, de mãe, de bisavó. Que diferença faz ir atrás de saber essas coisas? Eu não sei se o teu problema é escândalo, é ego ferido. Cada um que se vire, gente. E eu também. E claro, não nos viramos sozinhos, nos viramos com a graça de Cristo, já a gente chega lá. Mas veja, olha o que Jesus está falando. Acorda para a vida, filho. Você está achando que se você contar o seu drama, você está achando que se você apontar o outro como alguém tão indigno quanto você, Jesus então vai sortear um para ir para o céu, outro para ir para o inferno. Mamãe mandou escolher esse daqui, ufa, que alívio, vem para o céu. Você não sabia que isso era ruim. Padre Mário que contou. Entra Padre Mário pecador, desce fulano. Que loucura é essa? Fala para quem está do seu lado, que loucura é essa? Me ajuda a fazer homilia, que loucura é? Fala no inferno, cabe tudo nós lá. Como no céu, cabe todo mundo também, no inferno cabe todo mundo também. Aquele que para de dar fruto vai ser cortado. E meus queridos, não brinquemos com a misericórdia de Deus. Às vezes já é cortado em vida, tem gente que nunca mais se recupera.
Dê um jeito de curar seu coração. Dê um jeito de diminuir o tamanho das suas revoltas, dores, sustos. Dê um jeito. Porque muita gente não consegue voltar para Deus. E aí nós precisamos entender que a misericórdia de Deus, meus amados, acontece dentro de uma coisa chamada tempo. E vamos usar aqui algo que Deus tem muito, tem mais do que Jó: paciência. Deus trabalha com paciência. Mas a paciência de Deus na minha vida não pode virar desperdício. Deus tem paciência, Jesus tem paciência com você e comigo, mais do que Jó. Jesus tem uma paciência, tem uma paciência de Jó. É que você não viu Jesus, tem que mudar essa frase, vai ter uma paciência de Jesus. Jesus tem muito mais paciência que Jó, amém? O que adianta Jesus ter paciência comigo se eu desperdiço? Vamos entender isso aqui num exemplo, vamos lá comigo, vem comigo. Menininho entra na escola e no primeiro aninho, segundo aninho, não sei em que aninho da escola, dos pequenininhos, começa a ensinar matemática, ok? Não é isso? Primeiro aninho ensina matemática, fazer continha, somar palitinho de sorvete, aquela coisa. Segundo aninho, aí começa, não sei se é segundo aninho, vem comigo só para você entender. Ele vai ter que aprender assim, que 2 vezes 1 é quanto, Alto Piquiri? E 2 vezes 2? E 2 vezes 3? E 2 vezes 8? E 2 vezes 7? Tá. Ele tem que aprender isso. Ei, ele tem que aprender isso de uma vez? Num dia só? Sim ou não? Não. Seria injusto. Ele tem que no primeiro aninho que aprende matemática saber que x ao quadrado menos y ao cubo é igual a raiz quadrada de 16 sobre a fórmula de Bhaskara. Tem que saber isso? Fala, graças a Deus que não. Fala, até hoje eu não sei. Pergunta, o que é Bhaskara? Fala, deve ser um sanduíche árabe. Mas vamos lá, então vamos lá. O menininho tem que saber no primeiro dia de aula, e ele só tem um dia de aula para aprender todinha a tabuada do 2, sim ou não? Não. Ele tem que saber aquilo que tem que aprender só lá no segundo grau, nem sei se ainda se chama o segundo grau, sim ou não? Não. Mas existe um negócio chamado paciência, que é o quê? Ele vai entrar na escola aqui, em fevereiro. E a escola vai ter uma paciência com ela. A tabuada do 2, você precisa aprender, você precisa resolver esse assunto, Pedrinho, Juninho. Joãozinho. Você precisa resolver esse assunto. Esse assunto da tabuada do 2, meu anjo, tem que estar resolvido dentro da tua cabecita. Até, sei lá, a primeira semana de dezembro ali, quando fecha as notas, conselho de classe, certo? Final de novembro. Fevereiro, março, abril, o que é isso? É paciência da escola, é a pedagogia chamada paciência. Chegou em dezembro, nós vamos ver o quê? Se o menininho aproveitou da paciência e superou um assunto na vida chamado tabuada do 2. Agora ele pode ir para a tabuada do 3. E a tabuada do 2 nunca mais vai fazer ele passar vergonha nem perder nada na vida, porque a do 2 está resolvida, amém? O nome disso é paciência. Agora, tem gente que pega a paciência e chega em dezembro, o que você descobre, mãe? Quando você pega o boletim dele? Que ele desperdiçou a paciência. A tabuada do 2 ainda é um problema para ele. Ele não conseguiu superar esse assunto, tabuada do 2. Que ele não precisava ter resolvido em um dia, nem em uma semana, nem em um mês. Mas ele desperdiçou a paciência chamada ano letivo. Como às vezes a gente desperdiça a paciência de Deus chamada ano litúrgico. Lá se foi uma quaresma, mais 15 dias acaba o tempo pascal, e aí? Qual assunto foi superado? Qual ferida foi curada? Qual pecado foi exorcizado? Qual nojeira foi lavada? Qual virtude foi adquirida? É isso que é o tal do julgamento final, minha gente. A paciência de Deus que vira desperdício. E aí sempre no mesmo assunto, sempre no mesmo ponto, sempre diante do mesmo capeta, Satanás tentador, sempre diante da mesma miséria, lá vou eu de novo fazer de novo, que eu sempre fiz de novo. Fala para quem está do seu lado, a paciência
Fala. Não pode virar desperdício. Porque para quem está desperdiçando, a paciência é cortado. Faz assim comigo: Deus me livre de ser cortado. O sangue de Jesus tem poder. Fala: valei-me São José. Fala: passa na frente, mãe. Fala: levanta-se, Deus. Fala: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Fala: mãe da divina providência, providenciai. Certo? Mas tem ramo que está dando fruto, amém? Bate assim quem está do seu lado. Fala: o padre vai começar a falar de você, o ramo que dá fruto. Fala: ele estava falando de mim, agora vai falar de você, o ramo que dá fruto, o ramo que está lotado. Mas todo ramo que dá fruto, o pai, que é o agricultor, vem com a sua mão e poda, limpa. Atrasa alguns sonhos, não cura algumas doenças, diz não para algumas orações, permite determinadas provações e afrontas da vida, faz algumas sementes que a gente lança, não dá fruto. Não é inveja daquela sua cunhada, não. Ela pode ser ruim, não duvido, mas poderosa a ponto de atrasar a sua vida. Você tem que ser muito besta, né? Hoje a gente não tem paciência com certas coisas. A pessoa vem na igreja, a pessoa comunga, você tem um terço pendurado ali no ladinho da cama, é só rezar. Você tem Bíblia que tem Salmo 90, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Fala amém. Você tem o Salmo 27, Senhor é minha luz e proteção, a quem eu terei medo? Fala amém. Tem o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale escuro, vou chutando pedra, dando glória, nenhum mal eu temerei. E você tem certeza que a tua cunhada, chechelenta do jeito que ela é, uma mistura de doida com psicótica, com encapetada, sei lá o que ela tem, aquela mulher, porque se tudo que você me conta dela é verdade, é sangue de Jesus. Você tem certeza que ela tem poder de atrasar a sua vida? Não tem vergonha de acreditar nessas coisas? Hein? Lembra do seu Madruga? Chiquinha! Diga, papi. Você não tem vergonha, minha filha? Sim, mas eu aguento. Chiquinha. Irmão. Muita coisa na sua vida, não é só cunhada, não. Aliás, talvez a permissão que Deus dê dessa cunhada ter tanto acesso aí, é a mão de Deus podando e purificando. Para quê? Para nada. Para que dê ainda mais fruto. Quem mexe com planta sabe disso. Você poda ali no toquinho, vem mais forte. Não é isso? Vem mais robusto. Para que dê ainda mais fruto. Mas qual fruto? O fruto da fé, o fruto da caridade, e o fruto da esperança, e o fruto do discipulado. Porque todo o pano de fundo desse trecho do discurso de Jesus é: nisto o Pai é glorificado, Deus é glorificado, que vocês deem fruto e se tornem meus discípulos. Portanto, meus queridos, tem um jeito da gente ler a vida, que é a partir da fé, aproveitar tudo e de todas as circunstâncias para crescer em mim o discípulo de Cristo. Então para de reclamar. Gente, a vida é isso aí mesmo, a vida é para ser vivida, você nasceu para ser útil, fazer o bem para as pessoas, carregar a cruz junto com todo mundo. Para de se sentir injustiçada, para de se sentir injustiçado, onde foi que eu errei? Porque comigo? Deixa o discípulo vir para fora. E como é que Deus vai fazer isso? Nos podando, nos limpando. Mas é um sofrimento, é um apuro, é um aperto, é uma exortação, é uma correção, que ela é providente, amém? Aí Jesus disse assim para os discípulos: mas vós já estáis limpos pela palavra que eu vos falei. E aqui está, meus amados, a palavra de Deus tem o poder de nos limpar. Porque quantas vezes a gente vai ficando encardido, a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos valores, as nossas compreensões da vida. Você conhece gente encardida? Tem gente que fala, né? Ih, aquele lá, ele é encardido. Sabe, a mente da pessoa, ela é obtusa. Porque ela se agarra nos jargões, se agarra numas meias verdades, produz umas frases para justificar uns sentimentos que tem, a pessoa vai ficando encardida. Olha o que Jesus está dizendo: mas a palavra que eu vos digo, ela já vos limpou. É por isso, meus queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Só que ouvir a palavra de Deus exige alguma coisa de nós, sim ou não? Começa pelo lugar que você escolhe para sentar.
Começa por quem você traz para sentar do seu lado. Você sabe, gente, vamos ver um pouquinho aqui a primeira leitura, vamos lá. A primeira leitura fala da dificuldade inicial que São Paulo teve. São Paulo se converteu, foi o evangelho da outra sexta-feira. Caiu do cavalo, ficou cego, Ananias rezou por ele. Aí Paulo, que ainda é Saulo, né, começa a testemunhar a sua conversão para algumas pessoas e tudo mais. A notícia chega lá em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, Mateus, André. E aí Paulo resolve ir lá, Paulo quer conhecer essa igreja, Paulo quer se apresentar aos discípulos. Disse a palavra que naqueles dias Paulo chegou a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, aquela multidão ali do Pentecostes e tal. Mas todos tinham medo de Paulo. Não acreditavam que ele tinha se convertido, que ele fosse discípulo. Também a fama que Paulo tinha, não é da noite para o dia que ele vai reverter essa fama, né? Agora vai tempo. E as pessoas tinham medo de Paulo. Aí diz assim, então Barnabé. E os discípulos respeitavam muito Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Então Barnabé, que Atos dos Apóstolos descreve assim, Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Não basta você ser bom, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é bom e não tem o Espírito Santo, abraça o capeta achando que é um gatinho. Não tem lá o desenho lá, como é que é? Eu acho que eu vi um gatinho. E o bicho vai, né? Não adianta você ser um amor de pessoa se você não tem uma sabedoria do alto em você. Aí o Barnabé, diz a palavra, então Barnabé tomou Saulo, Paulo consigo, o levou até os apóstolos, e Barnabé contou aos apóstolos, como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor tinha falado com ele, e como Saulo havia pregado e testemunhado Jesus já publicamente em Damasco. Daí em diante, então, ele permaneceu com os discípulos falaram assim, ah não, beleza, então tudo bem. Mas sabe o que hoje eu estava lendo essas leituras, sabe o que eu pensei aqui? Quem a gente permite se aproximar de nós. Você sabe que muitos de nós temos dificuldade de andar com Deus por causa das pessoas que a gente traz para perto de nós. Tem dificuldade de andar com Deus por causa das pessoas que a gente não afasta de nós. Eu não sei, parece que você nasceu grudado. Olha que interessante. Os discípulos tinham medo de Paulo. Mas aí o Barnabé avalizou, assinou embaixo. Não precisa ter medo dele não. E Barnabé contou para os outros o quê? Como Paulo tinha visto Jesus, escutado Jesus, e como Paulo já tinha se comprometido com Jesus, estava testemunhando Jesus e estava custando caro para Paulo. Quando os discípulos escutaram isso, falaram, não Paulo, então pode entrar, entra, senta. O seu café com açúcar ou sem açúcar? Quem você leva para perto da sua vida? Parece que tem um tapo na cabeça. Sabe? Você traz para ser padrinho de filho. Você traz para ser madrinha de casamento. Você começa a beijar na boca, os adolescentes aí, ó. A criatura, ele ou ela, não viu Jesus, não ouviu Jesus e não tem vínculo nenhum com Jesus. Se ele cair em pecado, se ele fizer besteira, ele nem da fila da comunhão vai ser excluído porque ele nunca nem entrou. E você traz gente assim para andar com você do seu lado. Para tua criança chamar de madrinha. Você traz gente assim para ser teu sócio. Você escuta gente assim e leva a sério o que gente assim fala sobre Jesus, Bíblia, padre, igreja. Você não tem vergonha de ser burro desse jeito? Por que acolheram Paulo? Porque ele tinha olhos verdes, azuis? Por que acolheram Paulo? Porque Paulo chegou naquele dia com a camiseta do Palmeiras. É uma tentação até, né? Os do Corinthians, eu já falei, esses flamenguistas. Porque estava com a camisetinha do Palmeiras, gente. Por que acolheram Paulo? Porque alguém muito respeitável, mais velho e mais sábio, na comunidade falou, ele viu, ouviu e tem testemunhado, pregado Jesus, ele está envolvido com Jesus. Ah, bom, Paulo, entra, senta. E aí Paulo ficou amigo de Pedro, Paulo ficou amigo de Tiago e João, por causa dois motivos. Um, Barnabé. Você tem um Barnabé na vida? Alguém que você pode ouvir, levar a sério o que essa pessoa fala? Eu não sei não se você tem.
Eu sei que tem pessoas que têm muito poder sobre o teu coração. Isso eu sei que tem. Mas eu não sei se essa ou essas pessoas são do tipo Barnabé. Entende isso? Porque às vezes nós somos tão contaminados, né, das nossas projeções que a gente sai queimando os outros. Por esses dias eu vi uma experiência, achei tão triste por um lado e fiquei tão feliz por outra. Uma pessoa veio me consultar sobre uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa na vida dessa pessoa vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Eu não estou falando de namoro, casamento, não interessa o que eu estou falando. E me perguntou, padre, o que você acha? Eu preciso tomar uma decisão, você conhece? Aí fomos conversando. Aí pegou e falou assim, sabe o que é? Aí me citou um nome, citou a situação. Me falaram assim que essa pessoa é friagem. Ih, você não vai gostar. Ih, é difícil. Ih. Falei, opa! Cuidado. Tem gente que é um amor. Tem gente que você ama, mas quando abre a boca não tem sabedoria, não tem maturidade, não sabe avaliar as coisas, pondera tudo errado. Falei, eu pulo no fogo, não é nada disso que te disseram. Não interessa qual, não interessa nada, você entendeu. Tudo isso para dizer. É importante você ter um Barnabé, ou Barnaboa. Aí pode ser mulher também, né? Qual que é o feminino de Barnabé? Barnaboa? Barnabéia? Você escolhe. Se do seu lado tiver um homem, fala assim, eu quero que você seja o meu Barnabé. Se for mulher, aí você fala, eu quero que você seja a Barnaboa, Barnabéia, não sei. Você escolhe, fica à vontade. Eu também não sei, me deu um branco agora, cada um que escolhe o que quer falar. Meus queridos, como é importante na vida um Barnabé, cuidado quem você escuta. Cuidado quem te aconselha. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Barnabé não estava movido por raiva nem vingança. Cuidado com quem fica te empurrando as coisas na vida. As pessoas às vezes usam de você para ferrar um outro. E você, muito idiota, acredita. Mas se você não tem o Espírito Santo dentro de você, não é para você viver neurótico, não, desconfiado. Não é para você ter sabedoria na vida. Falei, você já parou para pensar que estão desconsiderando, desfazendo um pouco, diminuindo um pouco essa pessoa na tua cabeça, estão te produzindo esse medo nessa cabeça, porque essa pessoa vai querer com você o que aquela pessoa está querendo com você? Abre os olhos, filho. A vida é assim. Vou dar um exemplo bem besta. Posso dar um exemplo bem besta? Bem besta. Sim ou não? Gumercindo. Não pensei, veio. Gumercindo toca teclado, né, Gumercindo? Bonito, vai piano, coisa linda. Aí alguém, não é o caso, é só, pelo amor de Deus, gente, é só um exemplo, tá bom? Alguém não gosta de Gumercindo. Se estranhou com o Gumercindo. Não sei, chamou o Gumercindo para tocar na festa dele, no casamento da filha dele, e o Gumercindo não pôde mesmo, mas a pessoa ficou magoada. Você conhece gente que não pode ouvir não? Tudo férias, não sei. Por algum motivo embirrou com o Guma. Como é que eu faço para tacar o Guma? Já sei. Aí pega um amigo em comum, pega uma pessoa mais ou menos em comum, e fala assim, você nunca pensou em tocar teclado? Você toca tão bem teclado, eu te compro um teclado, eu te dou um teclado. Você não aprende teclado? Nossa, até sonhei que você tocava teclado. Fui no sacrário esses dias, Deus Jesus me mostrou. 2 mãos assim, um teclado. Falei, Jesus, quem é? Você. Ó, o sujeito é desafinado até para bater palma. Se ele tocar o sino da igreja, o sino desafina. Sai fora do tempo. E começa a querer tocar teclado. Aí essa pessoa vai passar vergonha, carão. Porque todo mundo vai falar assim, gente, quem falou para ele que ele toca teclado? Oh, meu Deus. Quem falou para alguém avisa a judiação, só está passando vergonha. Coitado, não leva jeito nenhum para sair. De onde tirou? Oh, meu pai. Está sendo usado, manipulado. Por alguém que não sabe identificar. Você não é Barnabé na minha vida, não. Você é Zé Mané, é diferente. E a pessoa acolhe, abraça e vai para se vingar, para ferir o outro. Bate no peito comigo, que eu quero acabar essa missa antes da meia-noite. Eu também quero pedir pizza, não é só você. Batata, bacon, porção. Não, né? Esquentar o macarrão do almoço, vai. Bate no peito comigo, fala, eu entendi tudo, padre. Pode continuar com a homilia, eu peguei. Captou? Está na moda agora, né? Pegou a chave.
Instalou o Drive, pegou. Barnabé. Pedro, Tiago, João, André, Mateus tinham um Barnabé e eles confiavam em Barnabé, mas Barnabé valia confiança. Cuidado em quem você confia. Mas por que Barnabé confia em Paulo? De novo, porque Paulo é bonitinho, fofucho e vive com a camisetinha do Palmeiras. Por que Paulo agora avaliza Barnabé? Porque eu conheço quem é Jesus na vida dele, o quanto Jesus pesa na vida dele. Eu não convivo com todo mundo, convivo com um tanto de gente. Mas quando eu vou vendo pessoas que por causa de Jesus abriram mão de direitos, por causa de Jesus se mantiveram no temor, por causa de Jesus guardaram a língua na boca, por causa de Jesus engoliram, e enquanto engolia a lágrima descia, mas não disseram não a Jesus, ao reino e à igreja. Você pode vir me falar o que for, o defeito que for, eu passo o pano. Porque defeito todo mundo tem, agora compromisso com Jesus não é todo mundo que tem. E você tinha que andar perto de gente que tem compromisso com Jesus. Você tinha que estar perto de gente que, se fizer besteira, perde Jesus. O problema é que talvez as pessoas que mais têm influência no seu coração, meu amado, as pessoas que estão influência na sua cabeça, minha querida, elas não têm nada a ver com Jesus. Jesus para elas, se tem missa, tem. Se não tem missa, não tem. Para elas tanto faz. Quando Jesus não é o Senhor, a pessoa vira um perigo. Ela vai com você enquanto interessa. Ela vai com você enquanto a carne não grita para matar, para roubar, para caluniar ou para fazer sexo. Na hora que a carne gritar qualquer coisa, ela vai atrás da carne dela. Esse silêncio é que a coisa... Nós estamos amarrando as ideias, amém, gente? E Barnabé falou, calma, gente. Ele viu, ele ouviu, e por causa de Jesus ele perdeu. Por causa de Jesus ele tem apanhado, por causa de Jesus ele tem sido caluniado, por causa da igreja ele tem passado, tem virado a conversa da boca de todo mundo. Aí quando Pedro ouviu tudo isso, falou assim, entra, ficar amigo o resto da vida, não teve erro. Então, meus queridos, ouvir a palavra que nos limpa é um ato da vontade, do foco, da atenção. E permanecer com Jesus é uma graça que vai passando por algumas escolhas que a gente faz. E essa primeira leitura, então, que o padre podia levar isso aqui teologicamente para qualquer lado, eu queria que ficasse só aqui. Por que é que acolheram Paulo? Então eu vou me perguntar, por que eu tenho acolhido quem tem acolhido na minha vida? Cuidado, não ande com quem não tema a Deus. Não ande com pessoas se a Eucaristia não tem peso definitivo na vida dela. Tem muita gente que entra na fila da comunhão e comunga porque legalmente pode comungar. Casado na igreja, não está fazendo nada de... não pode comungar. Mas no fundo, se tiver que perder Jesus, ela perde. É que não teve ocasião ainda. Se por causa de Jesus eucarístico tiver que fazer o renúncio ou superar algo de si, não vai fazer. Cuidado, vai fazer mal para a sua vida. Então, Jesus nos planta, Deus Pai, o agricultor, nos poda, nos limpa, amém? E a palavra nos purifica e nos aduba, nos faz crescer. Essa palavra que vai entrando e vai moldando, ou remoldando, né, a nossa cabeça, as nossas perspectivas. Meus queridos, nós precisamos ter e podemos ter uma mentalidade, um coração mais bíblico, mais na palavra de Deus. Sabe, às vezes, todo mundo está concordando com você, menos Deus. Às vezes você está debaixo da aprovação de todo mundo. Só que isso que talvez que está todo mundo aprovando e dizendo, você está certo mesmo, eu acho mesmo, e ele está pensando que é o quê? Fala mesmo, senão ele vai achar que você é trouxa. E tantas coices e opções da vida. Às vezes você tem a aprovação de Deus e o mundo, você só não tem a aprovação de Deus. Você só não tem uma palavra que justifique isso. Você só não tem uma palavra de Deus que abençoe isso. Que coisa triste. E aí então, diz que Paulo passa um tempo lá com eles, e ele vai falar, ele vai discutir, ele vai proclamar, né? E a igreja, o povo se consolidava e progredia, crescia, né, no temor de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Repete comigo, com a ajuda do Espírito Santo. Fala para quem está ao seu lado, com a ajuda do Espírito Santo.
Meus queridos, o Espírito Santo é o nosso ajudador, com a ajuda do Espírito Santo. E aí Jesus continua no Evangelho: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Permanecer em Jesus. Acho que todo mundo gosta de tirar férias, né? Vontade de ter umas férias, passear um pouco, sair um pouco desse piquiri. Já falou isso? Fala já. Já fez isso? Fala já. É bom, não é? Dá uma espairecida. Aí os primeiros dias é uma delícia, sim ou não? 2, 3 dias é uma delícia. 4, 5 dias é bom. 6º e 7º dia é bom. Não é que tá ruim. Mais que isso. Não sei você, mas eu já vivi essa experiência. Vontade de voltar para casa. Meu banheiro. Meu colchão, meu travesseiro. É verdade, não é assim ou não? Minha casa, meu... Sim ou não? Eu não sei você, mas eu já vivi essa experiência. De passar daquele trevo para lá e falar: glória a Deus. Pena que é só 20 dias. Um dia eu fico rico, fico 60 dias fora. E também fazer a experiência de no 20º dia voltar. Chegar naquele trevo, falar: que ódio que eu estou de mim. Eu não queria, mas eu gosto. Você vai entrando no piquiri por dentro, você fala que você sente raiva de você. Já viu essa experiência? Não vale nada, mas eu gosto de você. Oh Deus, dá uma salva de palmas para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua família, para a rua que você mora. Você sai falando: ai, que pena que vou ter que voltar. 20 dias vai voar. Quando dá 15 dias, 12 dias, já quer voltar. Quando vai ter que esperar 20, quando volta, olha lá, fala: é feio. Vai dar trabalho. Parece que eu estou falando do seu filho, né? Do seu marido, né? É feio. O coração chega a ficar quente. E ao mesmo tempo eu falo: gente, não acredito que eu amo. Amo. É igual nós quando vem na igreja. Deus está ali na porta. Quando a gente vai vindo, Deus vai ficando até emocionado. O coração de Jesus fica quentinho de ver você vindo para a missa, sabia? Aí ele olha e fala assim: não acredito que eu amo essa praga velha. Mas ama, gente. Ama, sente falta. Deus sente saudade da gente, sabia? E aí Jesus então está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer com Jesus não é ficar dando voltinha com Jesus. Lá onde você foi pode ser bonito o que for, pode ser caro o que for. Deus e o mundo quer ir lá. Mas lá não é tua casa. Lá é só um passeio. O que de fato constitui a vida não é o passeio, é a casa, amém? É o lar, amém? Você é essa pessoa extraordinária que você é por causa dos dias de férias que você tira no Porto Camargo? Quem te fez? Foi o teu permanecer numa casa, numa família, num emprego não sei quantos anos, ter paciência com as coisas. Olha o que Jesus está dizendo: aprendam a permanecer em mim, para de dar voltinha em mim. A voltinha não muda ninguém não. Aliás, o que passeio faz com nós? O que faz? Engorda. Você volta gordo, intestino desregulado, com micose, com coceira, com sono, tudo fora. Sim ou não? É. Jesus não é passeio. Jesus não é beira de praia. Jesus é a nossa permanência. Ele está dizendo: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. E o que acontece nessa permanência de bonito acontece em nós? E Jesus diz: como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer ligado na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai produzir muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, você já reparou quantas vezes a gente já se assustou com a gente mesmo, com os nossos pecados? Aí a gente fica: meu Deus, eu não melhoro. Meu Deus, eu não consigo. Nem vou confessar mais, sempre a mesma coisa.
A gente acha estranho os nossos pecados e acha normal as nossas virtudes, quando na verdade é o contrário. Normal são os nossos pecados, estranhas é que são as nossas virtudes. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não é possível dar nenhum bom fruto, nenhum bom fruto. Todo bom fruto é uma presença de Jesus na pessoa. Aí você fala, padre, mas e quem não crê em nada? E quem nem reza? E quem nunca ouviu falar de Jesus? E ele faz lá uma boa obra, ele tem um momento de lucidez na cabeça dele. É Jesus dentro dele, nem que seja um tiquinho. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas meu amado, minha amada, as coisas que você consegue vencer, as coisas que você consegue fazer de boa, as qualidades que você tem, o tanto de santidade que existe em você, batendo o olho daqui, sei lá, 17, 18% de santidade tem aí, o resto ainda não, né? Esse tiquinho de santidade que você tem ou se tornou, é graça, é toque, é concessão de Jesus. O natural, o comum da coisa, são os nossos erros mesmo. E aí nós precisamos entender, como é que a gente sai disso? Jesus diz, permanecendo em mim, permaneçam em mim. E onde é que Jesus está para eu permanecer nele? Na oração, filho, você precisa rezar. Onde é que está Jesus para permanecer? Na oração. Nós vamos permanecer com Cristo na oração. Aí você fala assim, não, padre, mas eu rezo meu terço todo dia. E eu não quero escandalizar ninguém, Jesus me ajuda. É que eu sou muito devoto de São José. E eu não quero escandalizar ninguém, Jesus me ajuda. É que eu não perco quaresma de São Miguel, eu não quero escandalizar Jesus, mas me ajuda. Mas meu querido, não é disso que Jesus está falando. Ele falou, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Nós precisamos rezar. E qual é essa oração que o Papa está dizendo? Nós precisamos rezar. É a oração íntima com Jesus. Essas outras orações, claro que tem seu valor, sobretudo porque são orações de súplica e de intercessão. Então, para arrumar emprego, ajudar na cirurgia que tem que fazer, e pedir proteção para filho desobediente, não tem nada melhor. Mas existe um tipo de oração que nos falta e falta muito, que é essa oração que permanece com Jesus, onde a palavra dele permanece em mim, que é a oração íntima, é a oração de meditação, é a sua oração pessoal com Jesus. E essa é a oração que 98% de nós não faz, passa dias e dias sem fazer. Essa oração é a oração que eu gosto de fazer quando o dia permite, quando a coisa flui, no final da homilia. Essa oração, eu e Jesus a partir da palavra. É por isso, meus irmãos, é a falta dessa oração que faz com que muitos de nós passemos uma vida na igreja. Deus me livre de falar comungando e não evolui, não cresce, não melhora em nada. Porque falta permanecer com Jesus na oração pessoal. Então vamos entender, você reza terço, eu também rezo. Você reza para São José, eu mais que você. Você comunga, eu muito mais que você. Mas tem uma oração que se eu não fizer, você me ultrapassa se fizer. Que é a oração íntima, é a oração com Jesus. É uma oração que não parte do que eu tenho medo, do que eu tenho dor, nem do que eu sonho. Você já reparou que a sua vida de oração se baseia no quê? Nas coisas que você tem medo. Morrer, acidente e Covid, e de ficar sozinho, e não sei o quê. O que mais que está baseado na sua vida de oração? As coisas que te doem. Joelho, espinhela, não é isso? Rim, fígado, cabeça. E as dores da emoção. Fulano está falando mal de mim, Beltrano me abandonou, não sei quem me traiu, meu filho não me escuta. As dores da alma. O que mais que a sua vida de oração? É um tripézinho. O que você tem medo, o que te dói e o que mais? O que você sonha. Uma casa própria, que o filho saia do pecado, casa na igreja, batiza as crianças, seus sonhos. Amém para tudo isso. Você tem que pedir essas coisas. Mas meu querido, minha querida, ajuda, filha. Uma cadeira vai ser pesada, empresta a sua. Traz essa cadeira aqui na frente para o pai. Ó, quantas pernas tem essa cadeira? 4. Isso aqui é a nossa vida de oração.
O que eu tenho medo, o que eu sonho, certo? O que está doendo. Se tiver só 3 cadeiras, eu vou chutar fora essa aqui, ó. Vou quebrar essa aqui. Tem como sentar aqui? Por que eu posso sentar aqui? Porque tem uma 4ª perna aqui, não tem? Qual é essa perna? Na vida de oração. Senão eu só fico com 3, vai dar ruim para você. A 4ª perna da vida de oração, que dá sustento à vida de oração. E aí então a vida é possível e eu posso até descansar. Se chama oração íntima, oração pessoal, onde o conteúdo não é o que eu estou com medo, não é o que está doendo e não é o sonho que eu tenho. Padre, não posso falar essas coisas na oração? Pode falar essas coisas na oração, mas você tem que falar a 4ª perna na oração, que é qual? A palavra de Jesus. O que Jesus falou com você hoje? Então nós precisamos todos os dias, minha gente, e todo dia. E se você não consegue todo dia, faça nos dias que você consiga para vir a conseguir todo dia. Nós precisamos todos os dias ficar sozinho com Jesus. Fechar os olhos. Fazer o sinal da cruz. Invocar o Divino Espírito Santo. Se para isso um refrãozinho de música te ajuda, mas ficar ouvindo música do Frei Gilson o dia inteiro não é rezar. É rezar e ficar sozinho com Jesus. E nesse sozinho com Jesus você não pode falar só do que você tem medo, do que está doendo e do que você sonha. Porque quem só reza essas 3 coisas não evolui, não cresce, não dá fruto, não se torna discípulo. É essa 4ª perninha aqui que segura tudo, ó. Então eu vou rezar hoje. Guma, me ajuda, Sol maior. Vou fechar os meus olhos lá na minha casa. Sabe que tem um negócio agora que eu descobri no YouTube? Você digita assim no YouTube: PAD infinito, PAD. PAD, PAD, é um timbre de teclado, né? Que fica... É o Gumercinho. Infinito, tem uns que dura 10 horas. Olha que delícia. Pode te ajudar, às vezes você tem dificuldade de concentração, você é viciado em TikTok, não consegue ficar 30 segundos em silêncio mais. Você vai fechar os seus olhos, vai fazer o sinal da cruz, vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não é hora de você rezar seu terço. Você vai pegar a Bíblia, vai pegar o Evangelho do dia, e você vai ouvir o que Jesus fala naquele dia. Mais fácil ainda depois que você ouviu a homilia, nem que tenha sido de manhã, 10 minutinhos, que é para desenhar, porque você é lerdão da cabeça. O Pá está lá para isso, de graça. E aí você vai pôr a mão no seu coração e você vai ouvir o que Jesus fala na palavra. Não é ficar querendo ouvir Jesus no sentido de aparece para mim. Padre, você conhece uma mulher que diz que vê? Eu não conheço nada, não estou com tempo para isso. Quem lê Bíblia não tem tempo para certas coisas. E aí você vai pegar a palavra. Continua, Igor. Igual a palavra de hoje. Você leu, você entendeu, você ouviu lá uma homilia para te explicar, nem tudo. A Bíblia às vezes ela é meio complicadinha, né? Você leu, você entendeu. Aí você vai olhar para Jesus que está presente dentro da sua alma. Nós somos templo da Santíssima Trindade. Deus está dentro de você. E você vai olhar para Ele que está dentro de você. E aí você não vai ficar enchendo as paciências dele com o que te dói, com o que você sonha, nem com o que você tem medo. Que isso aí já sabe. Você já não entregou para Nossa Senhora no terço que você rezou? Jesus já está sabendo. Nossa Senhora já contou para ele. São José já está provendo. Mas agora é a hora da gente olhar para Jesus dentro da nossa alma e dizer: Jesus, obrigado porque o Senhor me permitiu florescer no tronco que é o Senhor, que é a igreja. Senhor, tem tanta coisa que me assusta, me amedronta, mas eu aceito a mão do Pai. Pai amado, Pai querido, limpa a minha vida para que eu dê mais fruto ainda. Senhor, eu confesso que muitas vezes as minhas preocupações são tantas, eu até sou, sei lá, ambicioso, nem sei se é essa palavra. Parece que eu meço tudo por resultados de saúde, dinheiro, poder. Pai, em nome de Jesus, eu quero dar fruto, eu quero ser discípulo verdadeiro. Pai, eu quero te entregar essa doença que eu estou vivendo.
esse desemprego que eu estou passando. Que vergonha, Jesus, que eu sinto. Senhor, que vergonha que eu sinto de perder dinheiro para minha sogra, Senhor. Tem misericórdia. Mas que isso pelo menos me limpe, me purifique então dessa vaidade, desse orgulho. Me amoleça por dentro. Quero te agradecer, Senhor, porque esse sofrimento está me ensinando a confiar mais no Senhor. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu dei ouvidos a gente que não é nem igual Barnabé. Por isso, Senhor, eu não quero desperdiçar a tua paciência. Me socorre, me ajuda, me dá o teu espírito. Me faz um homem bom. Senhor, eu quero permanecer com o Senhor. Jesus, tira de mim essa dificuldade que eu tenho de ir na missa. Senhor, tira de mim esses pensamentos. Eu estou aqui, eu nem consigo estar aqui, Senhor. Eu não te amo, não amo os outros, não amo eu, não amo ninguém. Eu sou ruim com força, e é verdade. Até o que eu faço de bom, às vezes, é com interesse. Senhor, eu não quero secar, e eu me sinto secando, eu me sinto sem o fruto. Aí você vai apresentando, qual fruto você sente que você secou? O fruto da paciência, da oração, da pureza. E você vai rezar. Aí se você quiser, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. E você vai olhar no relógio e não precisa ficar com vergonha. Você não consegue rezar mais que 3 minutos sozinho. Não consegue. E está tudo bem. Se você perseverar, quando você vê, você está rezando 15, 20, meia hora, 45. Aí quando você firmar o pé em 45 minutos de oração que voa, no outro dia você vai rezar. E quando você abre o olho, você fala, gente, não tem mais nada para rezar, acho que eu já rezei. Você olha no relógio, deu 5 minutos de novo, que é para você não ficar se achando. Mas nós precisamos rezar, queridos. Nós precisamos fechar os nossos olhos e ficar com Jesus. Toda missa, não é na missa do Padre Mário. Toda missa é o momento mais poderoso de oração. Porque daí dentro de você não está só Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho espiritualmente. Está também Deus Filho, Jesus, sacramentalmente dentro de você. É por isso que não é na missa do Padre Mário que você comunga e volta para o lugar e tem que fechar o olho, rezar, fazer a sua ação de graças. É em qualquer missa. Comungar e comungar bem. Quando a gente comunga, não é hora da gente começar a arrancar cutícula, alisar a ponta de cabelo e mandar mensagem ali para o rapaz falar, acho que mais uns 15 minutos eu já estou em casa. Já vai assando aí. Não. O momento pós-comunhão é um momento de cura, de libertação, de fortalecimento. Mas meus irmãos, se a gente não medita na palavra, a gente vira esse povo. Sabe esses beatos de novela das 6? Não sei se ainda tem essas coisas, mas até um tempo atrás, de vez em quando tinha uma novela que tinha um beato bem doido, bem ruim, bem azedo, né? Para zombar da igreja, zombar da fé, mas isso aí não é tão sem razão, não. De onde é que vem isso? Vem da falta dessa oração que a gente fez aqui agora, que precisa ser feita todos os dias. Agora, se eu não tenho uma palavra que me limpa, filho, filha, o que eu rezo todo dia? Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, está doendo, eu estou com medo, eu queria tanto. Fala comigo. Está doendo, estou com medo, eu queria tanto. Nossa vida de oração não pode se basear só nisso. Porque vai chegar uma hora que tem coisa que está doendo e você vai pedir e vai continuar doendo. Deus não é seu capacho. É? Deus é seu empregado? É? E quando Deus não der o que você pede? Porque Ele não vai dar tudo que você pede, vai? Não vai. Está doendo e Deus vai falar, pois é, mas vai ficar doendo. Ai, eu queria tanto, Senhor, valei-me São José. E Deus fala, então, o São José já falou comigo, mas a resposta é não. Você não vai ter. Eu sei, aquela desgraçada lá, nem na igreja vai e tem. Você não vai ter. Não vai ter. E tanta coisa que a gente tem medo, e Deus fala, pois é, vai ter que aprender a lidar com medo, porque vai acontecer. Vai acontecer às vezes o que você tem medo. E aí o que acontece se Deus não der o que eu sonho? Se Deus não curar o que dói e não me livrar do que eu tenho medo? Eu viro as costas e vou cuspir no marimbondo na rampa do inferno? E por que é que tem gente que faz assim? Eu sei. Porque faltava, nem a pessoa sabia.
Nem a gente suspeitava. Faltava isso aqui, ó. A palavra que limpa sendo rezada. A palavra que limpa sendo o conteúdo da nossa oração. Então, meu querido, minha querida, permaneçamos com o Senhor. E que sacramentalmente, verdadeiramente permanece conosco, diz a ciência, de 7 a 12 minutos. Já achei quem diz que é 15. Eu vou de 7 a 12. Que permanece em nós, a nossa corrente sanguínea, em nós, corpo, sangue, alma e divindade, na espécie do pão, através da Eucaristia. Não sei para que essa fechação de zóio, não sei para que essa ficar cantando depois da comunhão, porque não vai logo, meu filho, na igreja lá, menina, comungou, vai embora. É só porque eu acho que Jesus não está com vontade de dar voltinha no seu carro. Ou quando você comunga Jesus, você acha que ele está assim, vamos logo, estou com uma vontade de andar na avenida ali do Piquiri. Nossa, esse carro que você comprou tão legal, nunca andei nesse carro. Jesus não está com pressa nenhuma, filho. Jesus precisa ser acolhido em nós, gente. Sobretudo no momento da comunhão, meus amados. É preciso saber comungar, vir em adoração. E a adoração a Jesus Eucarístico é a missa toda. É do canto de entrada até o fim. É a alma, é a disposição interior que vai suscitando em nós uma fome e uma sede de Jesus, no salmo, nas leituras, em tudo. Olha o que disse o salmo de hoje. Você estava roendo unha. Vossos pobres, Senhor, vão comer e se saciar, e os que procuram o Senhor o hão de encontrar. Seus corações tenham vida e paz para sempre. Olha que eu ainda fui dar um ovo ali no canto, deu tempo de eu pegar o fim do salmo. Na hora que eu sentei, estava nessa parte, e ali dentro do meu coração eu falei, Jesus, o Senhor, meu coração vai ter vida e paz. Ai, que obrigado, Jesus. Ao comungar hoje, que eu receba vida e paz. A missa toda é uma adoração a Cristo, meu irmão. Sabe por quê? Porque senão a gente cai numa tentação de achar de que só porque a gente entendeu o recado, a gente é capaz dele. Nós não somos capazes do recado que está sendo dado. Você não é capaz de viver o que eu estou pregando. Para de se iludir. Eu não sou capaz de viver o que eu prego. Jesus é a minha capacidade e a sua. Só que quem não reza faz o que de Jesus? Faz de Jesus um chapeuzinho vermelho. Conhece a história do chapeuzinho vermelho? Eu acho incrível. Gente, o cara que inventou a história do chapeuzinho vermelho, olha, é uma das histórias mais incríveis, maravilhosas que tem. Lá você aprende sobre o lobo mau, umas amizades, verdade ou não é? Lá você aprende que o caminho mais fácil não compensa, verdade ou não é? Lá você aprende que quem desobedece mãe vai dar merda. É ou não é? Nossa, a história do Chapeuzinho Vermelho tem 1000 ensinamentos. Só que eu não vou rezar pro Chapeuzinho Vermelho, vou? Tire a labarie, Chapeuzinho Vermelho, me lava no teu sangue. Só que se você não reza, filho, se eu não rezo, sabe o que a gente faz com o nosso Senhor Jesus Cristo? Diminui ele na altura do Chapeuzinho Vermelho. Um bom exemplo. Um homem sábio. Mas Augusto Cury também é sábio. Já leu os livros dele? Se você não reza, você diminui Jesus no Dominguinhos. É bonita, e a vida, meu irmão. Tem coisa mais linda que essa música? Não tem. Se você não reza, você diminui Jesus. Estou falando com os velhos agora. Lá no Almir Sater. Ando devagar, porque... Nossa, o que essa música ensina não está no gibi. Mas Jesus é Deus. Ele é Senhor. Ele ensina? Claro que ensina. Por que ensina? Para eu rezar o que aprendi. Porque o que eu aprendi eu não consigo, é graça. Saia da sua ilusão, meu amado. Saiamos da ilusão. Quem não reza vai cair. Quem não reza vai ser cortado, vai secar. E cheio de ensinamento, não vai ter fruto nenhum. Quantas pessoas você conhece que são dificílimas de conversar e de argumentar? Tem resposta para tudo. Tem ou não tem? Só não tem um fruto para mostrar. Quantas pessoas não tem um fruto para mostrar? É adúltero, é safado, compra e não paga, trai a mulher, é o motivo da depressão de todo mundo.
Tem problema, escuta barulho à noite, vai conversar com ele para você ver. Se brincar, ele te convence. A cabeça, São Paulo diz, é que você não lê Bíblia. Irmãos, a letra incha. O Espírito é que vivifica. Nós não fomos chamados para ser inchados. Nossa, fulana está meio inchada, né? Ai, deve ser antibiótico. A gente não foi chamado para estar inchado. A gente foi chamado para estar vivificado, corado, não inchado. Quem não reza incha, se incha. Quantas pessoas, às vezes dentro de uma paróquia, dificílimas de lidar, do contra, insuportáveis, linguarudas, polêmicas, azedas, infernizantes, não tem um fruto para mostrar. Traz teus frutos, eu trago os meus. Depois nós conversa aí, ô palhaço. Porque trava nesse momento, tem que rezar, filho. E rezar não é só o que está doendo, o que está dando medo e o que eu sonho. Rezar é a partir dele mesmo. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: nós não sabemos orar como convém. Até a nossa oração é de dar dó. Mas ele ora em nós pelo Espírito e pela palavra. Põe o dedo na bochecha de alguém e fala assim: a partir de hoje você vai rezar. A partir de hoje você começa a rezar. Não, né? Não, né? Então tá bom, então não reza. Não quer rezar, não reza. Fala para quem está falando: a partir de hoje. Põe o dedo na bochecha, fala: a partir de hoje. Fala para essa pessoa: eu vou rezar, você vai ver. Agora ficou bom, né? Vamos ficar em fé.